Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui reunidos no podcast Fala Animal, que é um podcast da SEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, em que nós, com alegria, nos reunimos a vocês para falar da alma dos animais. Olha, essas crianças que nós amamos tanto e que tanto temos para comentar. Se você não conhece a SEAMA, entre no nosso site e conheça o nosso trabalho, aceama.org.br. Tem vários voluntários no site, no nosso chat à disposição para tirar dúvidas. Lá você pode marcar cirurgia espiritual para os seus animais, conhecer mais sobre o Santuário da SEAMA, onde nós temos quase 200 almas sob nossos cuidados, a cozinha industrial da SEAMA, que produz alimentos veganos, e várias coisas que nós fazemos, várias situações de apoio. Está convidado a nos conhecer, e se você quiser ser voluntário, lá também você vai poder obter informações. Se quiser fazer perguntas mais específicas, dar sugestão ou contar alguma história para esse podcast, você pode nos mandar um e-mail para falaanimal@aceama.org.br. E hoje eu estou com mais duas amigas queridas, duas voluntárias da SEAMA, para a gente bater um papo sobre Alma Grupo. Olá, Paula, Kelly, como vocês estão? Oi, Sandra. Oi, Kelly, tudo bem? Tudo jóia, tô bem, e vocês? Eu tô feliz da vida, Paula também, né? Vamos falar sobre os animais, tô alegre, como sempre. Nós vamos falar hoje sobre Alma Grupo. Está uma confusão na doutrina espírita, porque muitos acreditam que os animais pertencem a uma alma grupo. E é um conceito tão confuso que a gente vai dar uma explicada para a gente entender isso, para depois a gente saber se eles pertencem ou não a uma alma grupo. Nós demos uma pincelada no assunto no podcast anterior, mas vale uma discussão mais longa, porque a partir deste conceito, nós partimos do pressuposto que nós podemos fazer o que quisermos com os animais. O entendimento sobre a alma dos animais é essencial para compreender o nosso compromisso para com eles, o papel deles na Terra, qual a condição deles, o nível de sensibilidade, de emoções, como eles evoluem, se eles reencarnam ou não. É essencial entendermos a alma, e para isso nós precisamos desmistificar conceitos que não estão de acordo com a verdade a qual eles estão inseridos, muito menos com a doutrina espírita. Vou pedir para a Paula falar um pouco para a gente de onde se origina esse conceito, como que ele chegou na doutrina espírita, para depois a gente entender se eles fazem ou não parte de uma alma grupo. É isso mesmo, Sandra. Essa questão de alma grupo, ela está ligada à doutrina panteísta, que dentro do ramo da filosofia, é uma doutrina que vai dizer que existe uma absorção, que Deus é tudo, e que a natureza e tudo são Deus. E que, de uma forma que nós, no momento que vivenciamos, estaríamos saindo deste Deus, vivenciando a nossa vida, e futuramente nós retornaríamos a isso. Existiu durante esse período uma doutrina que é chamada de teosofia. É um grupo de filósofos que tiraram essa ideia da doutrina de Spinoza e trouxe a situação de dizer assim, os homens não, permanecem sempre individuais, mas os animais, eles não conseguem manter a sua individualidade. Essa ideia partiu lá da antiga Grécia. Aristóteles, por exemplo, dizia que a alma deveria ser pensada como individualidade apenas na medida de sua relação com o corpo vivo. Perde a individualidade quando a gente não tem mais esse corpo. Se a gente for pensar em Descartes também, Descartes ele diz que a alma ele existe a partir do momento que ela pensa, né? Por isso que ele fala, penso, logo existo. E ele traz esse paralelo dizendo que sim, os animais existem enquanto fenômeno aqui na Terra, fenômeno enquanto encarnados, mas que como eles não pensam, não há como se provar a sua existência, a existência da sua alma, e com isso, essa teosofia trouxe essa ideia de que os animais, quando desencarnassem, voltariam para um grupo só. É uma ideia tão confusa que eu quero até destrinchar ela. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos pensar em nossa casa se nós tivermos vários animais. Tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, vários
tem vários cães ou vários gatos. Os gateiros de plantão dificilmente têm um gato só, né? Geralmente tem vários gatos, né? Então, por esse conceito, todos os animais do planeta seriam uma única alma, é isso mesmo? Ou então seriam grupos de almas. Então, por exemplo, uma alma grupo de cachorros, uma alma grupo de gatos, uma alma grupo de elefantes. Existe também, dentro dessa questão de alma grupo, que os teosofistas falam, em almas grupos por espécie. Então, por exemplo, todos os cães pertenceriam a uma única alma de cão, e esta alma se dividiria em vários fragmentos que constituiriam todos os cães, certo? E quando eles desencarnassem, eles voltariam para essa única alma. A mesma coisa os gatos, a mesma coisa os elefantes, a mesma coisa os cavalos, este é um conceito. Um outro conceito é que todos os animais pertenceriam a uma única alma animal, e todos, então, quando desencarnassem, voltariam para esta alma animal, é isso, né? Isso. Eu sei, gente, que vocês que estão nos ouvindo aí, parece muita teoria, né? Parece muita conceituação. Ai, gente, quanta coisa teórica. Mas por que é importante nós entendermos? Porque nós amamos os animais. Compreender os conceitos que formam a maneira como a humanidade pensa determina a maneira como a humanidade se relaciona com os animais. E é imprescindível nós determinarmos os caminhos reais disso, entendermos o que significa e determinarmos os caminhos reais, porque isto vai se traduzir em auxílio aos animais, em entendimento em como amar os animais, na compreensão de trazer a verdade para aqueles que nos cercam. Então é muito importante nós entendermos esses conceitos teóricos que nós estamos falando, desmistificarmos eles para que nós que amamos os animais possamos dizer àqueles que nos cercam, olha, esta criatura incrível é realmente uma alma individual e assim por diante. Para nós definirmos um pouco melhor estes termos que nós estamos falando, Kardec, em sua época, fez longas discussões acerca do panteísmo e a individualidade da alma, se referindo à alma humana, para deixar bem claro a individualidade da alma do homem, desse conceito, né? Nós, para não teorizarmos demais, vamos trazer uma colocação dele, que está no livro Obras Póstumas, na primeira parte, item 7. Ele fala assim, ó, sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades de cada um. Estas qualidades, distinguindo-se as almas umas das outras, constituem sua personalidade. Se elas se confundissem num todo comum, só poderiam apresentar qualidades uniformes. Então, o que Kardec está falando em resumo? Se todos os cães, por exemplo, pertencessem a uma única alma de cão, todos eles teriam reações iguais, não teriam personalidades diferentes. Se todos os gatos pertencessem a uma única alma de gato, todos eles teriam personalidades iguais, não teriam personalidades diferentes. Aí eu sei que você que está aí nos ouvindo já está contestando isso, não, mas o meu gato é de um jeito, meu cachorro é de outro, os meus gatos estão em casa, cada um é de uma forma. Nós vamos poder discutir até um pouco do que a ciência fala aí sobre a personalidade dos animais. A Kelly estava nos falando a respeito do assunto. Fala para nós, Kelly, o que você pode nos trazer? É verdade. A gente pensa muito na personalidade dos animais quando a gente pensa na personalidade, na individualidade dos animais que convivem conosco em casa. Mas a gente já sabe que tem muitos estudos que nos mostram que grande parte dos animais existentes, inclusive animais que nós nem pensamos às vezes, como insetos e peixes e outros animais que não são do nosso convívio, eles também têm traços de personalidade. São muitos estudos muito interessantes. Tem alguns estudos com aranhas na Dinamarca mostrando que algumas aranhas caçam e outras cuidam da cria, mas isso não depende do sexo ou da idade, depende da personalidade dessas aranhas. A gente tem também vários outros exemplos em estudos de animais que mostram essas diferenças para a gente. E uma das coisas que eu achei mais interessante procurando esses estudos, gente, é que em bois e vacas, por exemplo, mas isso serve para muitos animais, 30% dessa personalidade vem de origem genética, que é passado de um para outro, que é aprendido. Agora, 70% vem das experiências que eles têm com o ambiente e com os outros. Olha a nossa responsabilidade na nossa interação com esses animais. Não é verdade?
Ó, você está falando isso, eu lembrei de um boi querido que nós temos no Santuário da Siama, que se chama Leonardo. Eu sou suspeita para falar dele, porque eu sou fã número 1 do Leonardo. Leonardo é um cara com uma personalidade única, mas é uma personalidade de 1,2 toneladas mais ou menos. Então, personalidade pra caramba, né? E a nossa caseira lá do santuário, várias vezes entrou em contato comigo, porque lá no Santuário da Siama, essas almas que estão sob nossa confiança são cuidados assim, pessoalmente, com muito carinho, cada um deles tem seu recinto, cada um deles tem a sua maneira de se expressar, a sua forma de ser, e os bois a gente conta que ficam na Casa dos Bois, que é um local bem grande, né, em que eles dormem. Então, ela chama eles de meus amores, olha só, e eles são realmente um dos nossos grandes amores lá no santuário. Ela solta eles de manhã e eles vão andar todo o santuário, vão comer, vão fazer o dia a dia deles, e aí na hora de voltar, ela chama lá na porta da casa, meus amores, e sobe todo mundo, né? Isso já nos mostra uma consciência de que é deles que ela está falando, né? E ela começou a me contar o seguinte, que isso que eu estou contando para vocês, gente, é um vídeo que está postado no Face da Sema. Você que tiver aí curiosidade, pode entrar no Face da Sema e vai ver isso aí que a gente está falando. O Leonardo, ela me contou, na verdade, que ela acordava de manhã, quando ela ia soltar, eles estavam soltos. E ela fecha, né, os portões da casa são de ferro, com uma tramela, né? E ela falou, Sandra, não é possível, eu acordo de manhã e está todo mundo solto. O que ela fez? Colocou uma câmera para descobrir o que acontecia. Todas as manhãs, o Leonardo, com o focinho, ia lá, abria a tramela, empurrava com o focinho, com a cabeça, empurrava o portão, abria, porque ele queria sair antes do horário que ela ia. E todo mundo saía seguindo ele. Então, isso nos mostra, olha, uma personalidade diferente, uma capacidade analítica, né? Leonardo prestava atenção no que ela fazia, na forma como ela abria o portão, e descobriu que ele podia fazer isso. E por vontade própria ele decidiu que ele ia abrir, todo mundo ia sair na hora que ele queria. Então nós vemos aí já uma diferença, uma característica de personalidade está inserido aí nesse espírito que conosco convive, né, trazendo já uma noção da individualidade de cada um deles, né? A Paula tem outras histórias para contar para a gente também, para ilustrar a nossa maneira de raciocinar. Ó, gente, importante para nós entendermos é que Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, ele partiu sempre da observação. Em se tratando dos animais, a observação é o pilar de nossa fé racional. A partir da observação, nós podemos concluir coisas antes de nós irmos nos embasar na teoria, se tivermos a humildade de coração de observá-los de verdade, com um coração desejoso de entender estas almas que estão sob nossos cuidados, sem os pré-conceitos concebidos ao longo do tempo, da cultura formatada na relação humana entre homens e animais. Mas, Paula, conta pra gente, quais são os exemplos que você vai nos trazer? É verdade, Sandra. Se a gente for pensar que a ciência, ela pode começar assim com uma teoria e passar para a prática, mas muitas vezes ela começa com a observação na prática para criar uma teoria, né? E o exemplo que eu queria dar, eu acho que quase todo mundo já viu um documentário da BBC falando a vida secreta dos cachorros, ou dos cães. Ela passou em vários lugares. E lá eles contam histórias diferentes de animais de diferentes locais, que mostram como eles são especiais, cada um à sua maneira. Então, existe um senhor que mora perto da praia, e ele, todos os dias, ele gosta de mergulhar de manhã, né, para fazer os seus exercícios físicos. E o cachorrinho dele adora mergulhar de um penhasco na mesma altura que ele, né? E a cena fica muito bonita a hora que eles... porque ele fica ansioso para sair, né? Para ver, para sentir o mar. E a hora que eles saltam, a sensação que tem é que eles estão completamente sincronizados, né? Parece que a gente não vê nem aquela diferença entre o homem e o animal, de tão conjunto e feliz. Aí ele também mostra outras situações de um cachorrinho que ele salta de paraquedas, de parapente, paraquedas, porque ele se sente mais feliz no momento que ele está no ar, sem estar com as patinhas no chão, da mesma forma que o próprio tutor dele.
Então tem aquela personalidade mais aventureira, mais alegre, mas ao mesmo tempo tem aquelas personalidades mais preocupadas. Então, nesse mesmo documentário, tem um animal, um cachorro, que na verdade nem era um cachorro treinado para isso, mas ele, a partir do momento que ele passou a conviver com a tutora dele, porque ela tem diabetes, então ela tem uma variação de glicemia muito alta, e muitas vezes parece que ela está tendo uma crise de diabetes, e na verdade é de hipoglicemia, então ela chega a desmaiar, e muitas vezes precisa ser socorrida. Esse animalzinho que convive com ela passa durante todos os dias a perceber, através dessa convivência, ele consegue reconhecer essa situação em que ela está tendo mais problemas ou menos problemas, ou ela está perto de ter um episódio que ela vai desmaiar por causa disso, e ele já alerta. É uma situação dessa proteção. Então, antes a gente falou de um espírito mais aventureiro, que queria saltar, que queria fazer exercício, e aquela preocupação. Mas a Kelly tem um exemplo de corvos, né, Kelly? Tenho, sim. Achei uma notícia bem legal. Na verdade, tem mais de um estudo. Uma foi na Universidade de Washington e teve outras variações que fizeram com corvos, que são aves extremamente inteligentes, né? A gente não tem muito contato, às vezes, com as aves, com os peixes, e a gente fica achando que eles não têm uma personalidade individual por conta disso. Mas eles têm. Eu achei super interessante que os cientistas fizeram. Eles colocaram máscaras de homens das cavernas para aprisionar alguns corvos. Eles aprisionaram e depois eles libertaram esses corvos. Bom, no final das contas, o que eles viram? Que quando eles saíam com a máscara que foi usada para aprisionar, esses corvos emitiam alerta, chegavam até a tentar se proteger, né? Não vou dizer agredir o ser humano, mas ali tentaram se proteger de alguma maneira. E isso não acontecia quando as pessoas não usavam máscaras, ou quando até usavam máscaras que não eram relacionadas com a mesma máscara que foi usada para captura e apreensão. E o mais interessante disso é que até 5 anos depois eles conduziram esse estudo, e alguns descendentes desses corvos emitiam um sinal de alerta, mesmo sem nunca terem sido capturados por alguém com aquela máscara. Então, aí mais uma prova daquilo que a gente comentou no início, que algumas características da personalidade, da individualidade, elas são genéticas, elas vão pelos genes, mas a maior parte delas é pelo ambiente, pelas experiências que eles têm. Sem dúvida, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós entendemos o processo genético dentro desse contexto como um todo, né? Porque o corpo ele tem um certo domínio sobre a matéria, mas o espírito, ao longo do seu processo de evolução, tem a sua própria hereditariedade trazida das múltiplas reencarnações, dos aprendizados ao longo das múltiplas reencarnações que vão se manifestar ali. Então, como nós, a gente fala muito dos animais, tem a parte genética, mas a gente também, nós trazemos a construção ao longo das múltiplas reencarnações. É muito interessante quando a gente fala da genética, gente, porque, olha, estudando Evolução em Dois Mundos, psicografia do espírito André Luiz, o médium Chico Xavier e Valdo Vieira, ele vai ter um capítulo que vai falar somente sobre hereditariedade e evolução, que ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, claro que nós temos uma influência do próprio corpo, da matéria, do ambiente em que nós vivemos, tal qual nós, os animais também, né? Mas também tem a personalidade, aí nós vamos entrar nesta questão de coisas que nós vamos discutir mais para frente em outros podcasts de reencarnação, mas eu vou dar uma antecipadinha aí, só para a gente ilustrar o que a gente está conversando, né? Que é a questão de que aquele espírito em fase de animalidade, que teve todo um aprendizado ao longo da reencarnação, vai levar esse aprendizado para a próxima reencarnação.
né? Ele vai ser influenciado pelo meio, pelo processo educacional, e vai trazer a construção de evolução, de inteligência, de desenvolvimento da consciência, advindo de outras reencarnações que vão formatar os novos caminhos que ele vai fazer nesta reencarnação, né, que ele está construindo. Então, por isso que muitas vezes nós vemos, por exemplo, nos animais que convivem conosco, e aí, falando com você que está em casa, que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que já está na tua cabeça assim, eu tenho esse exemplo, eu tenho exemplo do cachorro da minha mãe, do gato da minha tia, do passarinho, e assim por diante, porque a gente é cheio dos exemplos. Nós tem uma coisa que a gente gosta de contar, é dos nossos animais, são nossos filhos, né? E a gente observa, a gente se diverte com eles. Tem coisa que só para estar com eles no dia a dia, para a gente ver, para a gente rir, para eles distraírem a nossa mente com as peripécias, ou nos tirarem, às vezes, de nossas tristezas, com o carinho, com o amor, né? Ou até com a dedicação que vão ter conosco, e até com nós mesmos vamos ter com eles. Então, a gente tem 1000 histórias que vão distinguir as personalidades. E, às vezes, a gente, por exemplo, tem vários cães em casa, nós notamos diferença de inteligência entre eles, né? A gente nem conta para eles, a gente comenta assim, olha, fulaninho até meio burrinho perto do outro, né? Sem denegrir o burro, nosso amigo querido, falando desta diferença de inteligência, usando uma metáfora. Isso só nos demonstra as diferenças de evolução que caracterizam as diferentes personalidades, né? Então nós vamos, gente, ter muito assunto para falar sobre evolução, mas isso é para ilustrar, isso é para criando na nossa mente uma linha de raciocínio que sai do corpo, sai da reencarnação momentânea, e adentra a alma que convive conosco. Então, quando a gente fala dessa questão genética, a gente pensa na genética, ela existe, ela é importante, e ela, sim, configura parte da personalidade, porque o corpo tem influência sobre o espírito. A espécie em que esse espírito está inserida vai ter influência na maneira dele de agir, mas o meio também vai criar parte dessa personalidade, e ela vai se somar a todo o conhecimento trazido ao longo das múltiplas reencarnações, até que aquele espírito que está ali chegasse naquele momento de convivência. Tudo isso constitui a individualidade, né? Olha, Kelly está falando aí de diversos estudos para a gente, contando diversas coisas, e me lembrei de um estudo que fala especificamente, e ela citou um pouco, eu vou reforçar, que os peixes têm personalidade. Falando dos corvos agora, eles têm personalidade. Por que eu estou reforçando isso? Olha, existe um conceito formado de que porque os peixes, por exemplo, nadam em cardumes, é muito estranho isso que eu vou falar, mas muitas pessoas acreditam e reforçam isso. Como eles nadam em cardumes e os pássaros voam em grupo, eles fazem parte de uma única alma por causa daquele comportamento. E se a gente trouxer isso para a fase humana, então todo mundo que estiver reunido, por exemplo, numa avenida, vou trazer um exemplo de São Paulo, que é onde a gente está, na Avenida Paulista, numa manifestação. Imagina um espírito que olhasse de longe e falar, todo mundo faz parte de uma única alma, porque está todo mundo com uma roupa parecida, fazendo mais ou menos uma coisa parecida. Então, o raciocínio um pouco infantil, e é importante a gente quebrar esse raciocínio porque nós não convivemos muito com estes animais, e porque na fase evolutiva em que eles estão, eles não têm muitas vezes expressões de emoção, principalmente os peixes, não têm expressão de emoções, mas não significa que eles não tenham emoções e personalidades diferentes. Então há estudos específicos somente de peixes, mostrando que eles têm sim personalidades diferentes, reagem de maneiras diferentes. Esses estudos vão incluir, inclusive, dosagens aí de cortisol, uma série de coisas que caracterizam quimicamente as diferenças de reação e de personalidade, né? Infelizmente, nós estamos numa época hoje que temos recursos que não existiam na fase de Kardec, que são recursos da própria ciência. Então, esses estudos que nós apresentamos são recursos que a ciência nos traz, que enriquecem os textos doutrinários, que enriquecem aquilo que Kardec nos falou, né? Hoje são recursos que nos fazem pensar, e a nossa convivência com os animais, ela se aprofundou. Então, nossa observação deles também se aprofundou, enriquecendo os nossos olhos de recursos e conclusões infinitas dentro daquela verdade que está dentro de nós, a verdade das leis divinas, a verdade do amor ao próximo, que vai realmente nos fazer olhar os animais com suas personalidades e seus pensamentos, sua inteligência, suas reações, suas emoções e sentimentos, com seus atributos pertencentes à alma, e como eles são diferentes uns dos outros, trazendo de volta aquele texto do Kardec que a gente falou no início. Estas diferenças de personalidade caracterizam a individualidade da alma. Eu vou falar agora
Kardec perguntou para o Espírito da Verdade se a alma dos animais era individual. Agora que a gente já bateu papo, que a gente enriqueceu nossa mente de conclusões, agora nós partimos da observação, igual fez Kardec. Kardec observou um monte. E aí ele foi lá para o Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, e ele perguntou para o Espírito da Verdade se a alma dos animais, depois que os animais morrem, mantém a individualidade. Então, Kardec estava assim, traduzindo a pergunta, ele queria saber, afinal, os animais pertencem a uma alma-grupo ou eles mantêm a individualidade, né? Ele pergunta na questão 598 desta forma: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Olha, gente, nós vamos ter tempo de bater papo sobre consciência dos animais, aí nós vamos falar melhor sobre essa parte da questão, mas o que é preciso que nós já gravemos em nossa mente. Os animais mantêm a individualidade após a morte. Tá? Não existe alma-grupo. Vou reforçar para ficar bem gravado. Não existe alma-grupo. Os animais são almas individuais, com personalidades próprias, desta maneira, com sua própria evolução, suas próprias necessidades de aprendizado. Não é verdade, Paula? É verdade. Só a gente pensar, Sandra, que se fosse assim, alma-grupo, então quer dizer, cada diferença que a gente tem, por exemplo, dos nossos cães ou dos nossos gatos, se fosse assim, se uma alma-grupo, deveria ser todo mundo igual, né? Porque... não importa se é o cachorro A, o cachorro a Lindinha, a Belinha, o Maurício, sei lá, quais são. Se a gente for pensar que a alma-grupo é uma reunião de todos, então tudo que sai daquele todo deveria ser igual, que nem um copo de água, né? Se a gente tira uma gota desse copo de água, é água da mesma forma que toda a água que estava no copo. É isso, amigos. Então, entender este processo é muito importante, porque isso faz com que nós olhemos os animais de maneira individual. Muitas vezes se argumenta, já ouvi estes argumentos, que como eles pertencem a uma alma-grupo, eu quero trazer isso bem à tona, reforçar isto, como eles pertencem a uma alma-grupo, não importa o que nós façamos para os animais, eles não vão sentir as ações humanas, o sofrimento imposto pelo homem, da mesma maneira como nós sentimos, porque eles são parte de uma única alma, e esse sofrimento se diluiria nesta alma. E olha, estudando a doutrina espírita, nós vemos o grave equívoco destas conclusões. Não é, Kelly? Muito grave. Nossa, como a gente estava conversando até agora, e você disse, Sandra, não é porque alguns animais, algumas espécies têm algumas características em comum que elas são uma alma-grupo. Não faz nenhum sentido, senão a gente não veria como nós vemos todos os dias com os animais que nós convivemos. Mas além dos animais que a gente convive, se a gente for um pouquinho mais a fundo, dar uma olhadinha na internet, a gente vai ver quantos estudos falam sobre esses animais que a gente não convive, que precisam tanto da nossa compreensão e precisam tanto que a gente tenha um olhar gentil para com eles, um tratamento gentil, porque a gente viu também que o ambiente e as experiências que eles vivem formam a personalidade deles. Então, quer dizer, se a gente tiver um bom trato com todos esses animais, de amor, de compaixão, a gente vai estar gerando indivíduos mais seguros, que é o que todo mundo quer, sentimento todo mundo tem. A gente, como ser humano, não quer ser amado, não quer ser respeitado, não quer ser cuidado. Os animais também, eles também querem tudo isso, não é mesmo? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem na nossa postura com os animais. Temos, olha, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai falar que o pensamento do homem, ele influencia o pensamento dos animais. Eu sei que você está aí nos ouvindo, já está falando, os animais pensam, eles pensam. Nós vamos falar sobre pensamento em outro podcast, mas eu já adianto que pensam sim, e eu vou trazer isso para nós vermos o peso que os nossos pensamentos, as nossas ações têm diante dos animais. Olha a responsabilidade do homem para com as almas que Deus confia. E olha, para reforçar isso que a Kelly falou agora, eu queria deixar claro que Kardec não pergunta: a alma dos cães conserva a individualidade após a morte? A alma dos gatos conserva a individualidade após a morte? Ele pergunta: a alma dos animais mantém a individualidade após a morte, referindo a
todos os animais, ou seja, todos os animais do planeta mantêm a individualidade após o desencarne, são almas que têm personalidades próprias, nós vamos ver diferenças dentro da mesma espécie, ora dentro da mesma raça, diferenças de inteligência, de sensibilidade, de reações, porque são almas diferentes, com suas evoluções diferentes. Olha, amigos, nosso podcast já está chegando ao final e eu queria... É uma pena, né? O papo está bem interessante. Eu falaria, eu tenho certeza que a Paula e a Kelly, a gente falaria aqui 2 horas, não tenho dúvida nenhuma. E teríamos mais exemplos para falar. Vou reforçar para você que está em casa, se tiver histórias para contar, dúvidas, sugestões, mande um e-mail para nós no falaanimal@seama.org.br. Mas nós vamos partindo para as nossas considerações finais. A Kelly já vai fazendo as considerações finais dela, depois a Paula, para a gente dar um beijo, um abraço em todo mundo e nos encontrarmos de novo a semana que vem. Mesmo correndo o risco de me tornar repetitiva, eu acho que a maior consideração que eu gostaria de fazer é que a gente possa, se lembrando dessa conversa, pensar que se o modo como nós tratamos os animais, o ambiente em que eles vivem, ajudam a formar a personalidade de cada um, sabendo que são indivíduos que vão conservar tudo que eles aprendem no espírito para toda a eternidade, eu acho que a gente tem que tentar ser o mais gentil possível para com todos os animais, expandindo o sentimento não só para os animais que convivem conosco, né? Nossos cães, nossos gatos, nossas aves, mas para todos os animais, os peixes, as galinhas, as vacas, todos os animais, por que não os insetos, que também têm tanta importância no nosso meio. Então, que a gente possa cada vez mais abrir o nosso coração, expandir o nosso amor, que eu tenho certeza que é isso que Jesus deseja da gente. É verdade, pegando o gancho da Kelly, a gente diz o seguinte, a gente gosta de ser respeitado pela nossa personalidade, né? A gente não gosta que as pessoas tentem nos consertar. Então, a gente tem que partir do princípio de que esses animais são espíritos como nós, estão evoluindo como nós, né? Então, o mais importante é nós respeitarmos esse momento, respeitarmos essa individualidade, auxiliando no seu crescimento, mas não tolhendo, não permitindo que eles façam e aconteçam neste mundo, aprendendo, adquirindo experiências, desenvolvendo inteligência, desenvolvendo consciência. Isso é o mais importante. Então, a gente tem que respeitar, sim, auxiliar a esse desenvolvimento. Então, é muito gratificante. Imagino, da mesma forma que se a gente tivesse Deus olhando, Deus está sempre olhando para a gente, mas se a gente pudesse ver como Deus verifica cada um dos nossos passos enquanto em evolução, como a gente também pode perceber dos nossos animais, do momento que nós acolhemos eles em casa, até o momento que eles permanecem durante toda essa vivência com a gente, quanto aprenderam, quanto vivenciaram, quanto se desenvolveram, né? Alguns chegam tímidos e depois se expandem. Então, isso é importante, que a gente respeite a individualidade deles, respeite a sua personalidade, tendo em vista que eles são espíritos em evolução da mesma forma que a gente. É isso, amigos. Vamos, então, a partir do que nós estudamos e aprendemos com a doutrina espírita Consolador Prometido, aprender a amar os animais conforme as leis divinas, estender o entendimento e o amor a estas almas tão queridas, considerá-los irmãos, parentes próximos como são, entender a responsabilidade que nós temos na formação deles, entender a responsabilidade que nós temos no amparo a eles, estender as mãos a eles. Vamos abrir mão da crueldade, vamos repensar a maneira como nós nos relacionamos com eles, porque são sim almas individuais, repito, almas que Deus nos confia no processo de evolução. Vou encerrar o nosso podcast com uma colocação que está no Livro dos Espíritos, na questão 888, item A. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Um grande abraço, queridos. Até a semana que vem. Nós nos encontramos de novo para mais um podcast Fala Animal.